Estamos estudando Lucas capítulo 5. Vamos nos despedindo desse bloco, de 5 capítulos em Lucas. E nós estamos estudando o que vem acompanhando a fé em Jesus, o que vem acompanhado com a fé em Jesus. Você não pode simplesmente sair por aí dizendo que você tem fé em Jesus. Você tem alguns acompanhamentos. Senão é melhor você fazer um favor para nós. Não fale que você tem fé em Jesus. Porque quem tem fé em Jesus precisa ser acompanhado de algumas virtudes e mostrar na sua vida alguns compromissos. Poxa, eu estou tão triste. Hoje o pastor falou que eu não posso falar que eu sou de Jesus. Não fica triste não, muda de vida. Muda de vida. Aí você pode falar: eu sou de Jesus, eu sigo a Jesus. O que vem acompanhado da fé em Jesus Cristo é renúncia. Nós estudamos aqui sobre renúncia. Quem não viu, acesse aí no momento que tiver no YouTube. Todos sabem, Nós temos um canal que tem as mensagens lá. É muito importante saber sobre a renúncia. A fé em Jesus é acompanhada também da preocupação com os amigos. Nós nos preocupamos com os amigos, para que eles tenham a mesma fé viva que nós temos, para dar-lhes direito à filiação com o Pai, o nosso Deus. Foi lido aí salmos lindos sobre aquele que fez todas as coisas, e Deus está silenciosamente falando para o mundo inteiro, de uma extremidade à outra da terra. Ele está dizendo: há um Deus, e nós conhecemos esse Deus. Nós precisamos falar para os nossos amigos. Então quem diz que é de Jesus renuncia a muitas coisas. Quem diz que é de Jesus se preocupa com os amigos. E quem diz que é de Jesus tem que ter uma renovação dos velhos conceitos. Conceito é um conceito muito difícil de explicar. O que é conceito? Mas vamos dizer assim que são ideias, pensamentos. Pensamentos que moldam e mudam a sua vida. Então, se você tem certos conceitos, você é uma pessoa que tem certos hábitos, sem dúvida nenhuma. Tem pessoas que têm alguns conceitos que não adianta nem se conversar com elas. Você sabe que não vai dar em lugar nenhum. Porque ela tem que primeiro mudar os conceitos dela, a fim de que ela abrace uma nova maneira de viver. Falando de um assunto, porque nós tínhamos velhos conceitos, E há pessoas que têm velhos conceitos, ou que têm conceitos que para elas são reais hoje. Um exemplo: idolatria. Quando eu falo a palavra idolatria, o que tem na sua mente? O que passa na sua cabeça? Quando eu falo, ou quando você fala com seus amigos que não são da mesma fé que a nossa, são daquele movimento que tem ídolos, quando você fala idolatria, o que passa na mente deles? São dois conceitos diferentes, que um tem e que o outro tem sobre idolatria. Então não importa muito o que eu penso sobre idolatria, e nem o que a outra pessoa diz sobre idolatria, porque senão a gente vai ficar naquela discussão: não, eu não adoro, eu reverencio. Essa figura não é para eu orar para ela.
mas é para eu lembrar. Então, eu vou ficar acusando a pessoa vai ficar se defendendo e rebatendo e me acusando. E nós vamos sair do lugar. A questão é o que Deus fala que é idolatria. Isso é importante. Então é sobre esse conceito que eu quero falar, esse pensamento, essa ideia. Se você é de Jesus, você precisa deixar dos velhos pensamentos. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, versículo 17. Alguém lembra aqui, né? O que diz lá? Nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esses são os velhos conceitos. Eles passaram. E agora você tem conceitos novos. Não fique brigando, não fique esperneando contra a vontade de Deus. Tá bom? Não fica colocando na frente assim, é o pastor, é a igreja, é esses crentes. Não. Descubra na Bíblia qual é o conceito de Deus. E abandone os outros conceitos e siga os novos conceitos do Senhor. Será que não dá para ter um ajuste, não? Um cede um pouquinho, outro cede um pouquinho, a gente anda junto, porque o amor é mais importante, não é? Não. Você tem que pegar aquilo que Deus fala para você como o novo conceito na sua vida. Vamos lá, então? Já viram que não é muito leve, né, o estudo. Mas o que vem acompanhado com a fé em Jesus é a renovação dos velhos conceitos. Então fica aberto para renovar a sua mente. Versículo 27, Jesus não escolhia as pessoas por sua qualificação moral. Opa, esse aqui já é um conceito que eu preciso mudar na minha mente. Talvez você pense que Jesus escolhe só as pessoas educadinhas, limpinhas. Jesus escolheu pessoas para segui-lo e para aprender com ele, pessoas que talvez não seriam bem aceitas nessa igreja. Mas Jesus escolheu essas pessoas para ensiná-las. Versículo 27. Passadas estas coisas, essas coisas é que Jesus curou um paralítico, né? Fizeram um buraco no telhado, tá? Essas coisas que você pode ler nos versículos anteriores. Passadas estas coisas, saindo daquela casa que estava bem cheia, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele viu um publicano. Publicano é um cobrador de impostos. E era um cobrador de imposto do próprio povo de Israel que trabalhava para Roma. Então era um inimigo do Estado. Era uma pessoa que trabalhava para os seus opressores. Então o povo era oprimido por Roma. E dentre os cidadãos de Israel, que já eram oprimidos, tinha alguém que ajudava a oprimir mais ainda, porque ele cobrava impostos do povo. Dizem, não quero acusar ninguém, tá? Dizem que esses publicanos, eles pegavam tanto para eles. Eles cobravam além do que deveria cobrar. O imposto já era uma opressão, mas eles colocavam um ganho a mais. E ficava para eles. Então eles eram duas coisas, odiados e ricos. E as duas coisas juntas, né? Então o Levi era uma pessoa odiosa, porque ele ajudava o inimigo a oprimir o seu próprio povo. E ele era um homem rico também. E ele estava assentado naquelas banquinhas, naquelas mesinhas ali,
cobrando o imposto. Cada um que passava lá, vem cá. Eles tinham registrado o nome das pessoas. É para isso que eles faziam censo. Assim que começa o Evangelho de Lucas, fazendo um censo para ver quanto dinheiro o governo de Roma pode, e da Síria também, pode tirar dos habitantes de Israel. E Levi ajudava nisso. Jesus podia me escolher, né? Pelo menos eu não faço isso. Jesus podia escolher você, né? Se estivesse lá. Não, mas Jesus escolhe um publicano. Tinha gente melhor para escolher? Não. Certamente que tinha, mas ele quis escolher o publicano Mateus. Então esse é um conceito que talvez você tenha na sua mente, que Deus escolhe as pessoas iguais a você, certinhas, bonitinhas, limpinhas. Não? Deus escolhe outras pessoas. Tem algumas pessoas que falam, olha, Deus me escolheu, então Ele pode escolher qualquer um. Foi o que Paulo falou. O apóstolo Paulo falou, se Deus me salvou, fica tranquilo vocês, porque Ele pode salvar qualquer um. E Levi, eu acho que poderia dizer isso também. Versículo 28, as pessoas seguiam a Jesus não porque era lucrativo financeiramente. Havia um lucro financeiro em seguir a Jesus. Teve um que tentou fazer isso, né? Um tal de Simão, mais para frente. Mas, normalmente, as pessoas que estão com a cabeça no lugar, a cabeça em Jesus, elas seguem não por lucro financeiro, por outras razões. Versículo 28, ele se levantou, fez o quê? Deixando tudo, o seguiu. Olha, é um ato corajoso. Eu não sei se isso era passivo de prisão por parte de Roma, porque na verdade ele estava com dinheiro de Roma, né? Eu não sei quanto que ele já tinha arrecadado aqui, quanto tinha na bolsa dele, mas deixar um órgão público, um agente da Receita Federal, deixar isso para seguir Jesus, então foi uma coragem extraordinária que ele teve. E eu digo que ele não seguiu a Jesus por causa de dinheiro, porque dinheiro ele ficaria onde ele estava. E Levi, também chamado Mateus, tá bom? Levi é chamado Mateus, é o que escreveu o Evangelho com esse nome. Ele deixa tudo, segue a Jesus, não porque deu algum lucro para ele. É um pouco diferente do que as pessoas estão fazendo. Elas estão seguindo as igrejas por causa da possibilidade de terem lucro financeiro, de terem alguma cura também. E culpadas são as pessoas que estão fazendo isso. Mas culpados também, e talvez até mais, são aqueles que estão ensinando isso, estão propondo isso. Segue a Jesus que sua vida vai melhorar. Nós não damos essa garantia para ninguém. Segue a Jesus que você vai ter a vida eterna. Isso nós podemos promover. Esse conceito. Os que andavam com Jesus não eram sempre pessoas de boa índole. Índole quer dizer o seu comportamento, o seu jeito de ser. Não eram pessoas boas, não eram pessoas bem queridas na sociedade. Versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Interessante, Levi está deixando o seu cargo a ele, nem pediu aviso prévio, né? Ele já deixou, abandonou o seu cargo. Não sei como que isso ia repercutir para Roma, mas ele abandonou, ele deixou. E ele oferece um grande banquete. Não sei se tinha isso na mente dele, mas talvez um pouco de alívio de consciência.
eu roubei o povo, vou dar um banquete para o povo. E ele vai dar um banquete e convida um monte de gente. É a saideira, né? Eu estou me despedindo dessa vida. Então ele se preocupa em convidar os seus colegas de trabalho, que são os publicanos. Numerosos publicanos. Então não é uma festinha qualquer. É uma festa em que ele está torrando mesmo o dinheiro. Talvez ele queira seguir a Jesus zerado. Talvez ele queira seguir a Jesus sem ficar com aquele compromisso ou com aquela esperança ou com aquela ganância. Eu ainda tenho um pouquinho. Dá para me sustentar aqui. Não. Ele fez o que o irmão fundador do Instituto Bíblico Peniel, Paulo Gai, ele dizia: queimar as pontes. Você tem que queimar as pontes. Você atravessa a ponte para seguir a Jesus, você já queima a ponte. Porque se você pensar em voltar, você não tem como voltar. E Mateus, talvez, estou falando Mateus, mas é Levi, né? É o mesmo? Levi talvez tivesse esse pensamento: eu vou queimar as pontes, eu vou deixar tudo para trás. E publicanos e outros, esses outros aqui, preocupante também, né? Que outros? Porque publicano já é uma pessoa não querida, ainda tem outros, se andam com eles talvez não sejam boas pessoas também. Jesus, as pessoas que andavam com Jesus nem sempre eram de boa índole, de bom comportamento, pessoas de bom caráter até. Versículo 30. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então, no meio daquela turma lá, ou estavam participando, provavelmente não, mas eles estavam observando. É aquele tal negócio, né? Não fui convidado, vou falar mal. E esses fariseus eram conhecidos por sua pureza. Fariseu é separado dos pecadores, das pessoas. Os escribas eram os que faziam cópia da Bíblia, então eram pessoas santas, né, para a sociedade. Então eles estavam murmurando contra os discípulos de Jesus, né? Talvez sem acesso a Jesus no momento, mas falando: ei, por que Jesus só anda com gente que não presta? Os publicanos, dispensa apresentação, já falamos deles, e pecadores. Quando fala pecadores, normalmente é alguma coisa que diz respeito à moralidade, ou seja, devia ter ali prostitutas, devia ali ter não judeus, que eram considerados cães, cachorros, e Jesus andava com essa turma. João não andava com nenhum deles. João andava sozinho, separado. Falaram que ele era doido. Andava sozinho. Jesus andava com todo mundo. Falaram que ele era endemoniado. Parece a história do velho, o menino e o burro. Não vou contar agora, mas pesquisa aí a história do velho, o menino e o burro. Você vai entender um pouquinho sobre isso, que você não pode agradar todo mundo. João era doido. Ou era doido, né? Não é que ele era, falava que ele era. E Jesus era endemoniado. Então eles estavam sempre contra Jesus e o que ele fazia. Então Jesus andava com pessoas assim. Jesus está andando com você? É uma boa referência? Eu espero que o Senhor esteja mudando os seus conceitos cada vez mais. Jesus andava com essas pessoas não para que elas continuassem do mesmo jeito. Ele andava com essas pessoas para elas serem transformadas.
Então não fique assim, olha, Jesus andava com bêbado, então não tem problema eu beber. Não, ele andava com bêbado para ele parar de beber. E o Senhor Jesus, Ele investe nas nossas vidas para nós mudarmos o nosso comportamento. E os nossos conceitos também. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe com as suas próprias mãos, ajudem ao necessitado. Aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade com o seu próximo. E é assim, o Senhor está transformando nossas vidas, mas Ele tem que chegar perto dos pecadores para que eles tenham vidas transformadas. Versículo 31 agora, Jesus tinha um conceito antigo, mas eles não eram aceitos pela mente moderna daquela época. Talvez hoje muita gente não aceita a Bíblia porque é um livro antigo. Talvez alguns não aceitam a Bíblia porque as pessoas que seguem a Bíblia são pessoas retrógradas ou quadradas. Eu não sei qual é a gíria que está usando agora, tá bom? Que eu sou retrógrado, né? Mas o Senhor Jesus, Ele tem uns conceitos bem antigos. Versículo 31. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O Senhor Jesus está com esses publicanos, com esses pecadores, porque eles são pessoas doentes. E são essas pessoas que precisam de médico. É como se ele falasse para os fariseus e escribas. Uma ironia, né? Vocês são saudáveis, sadios, vocês não precisam de médicos. Por isso que eu não ando com vocês. Eu preciso andar com os doentes, porque eles precisam de cura, eles precisam de médico. Meus irmãos, nós não temos por que nos envergonhar de andar com pessoas que não são do nível moral que o nosso. Pelo menos se eu vir você na rua andando com pessoas assim, conhecendo você, eu não tenho do que temer. Estou totalmente livre desse preconceito. Agora, algumas pessoas que se dizem crentes estiverem andando com certas pessoas, eu já sei, ele é um deles também. Mas não tem a ver com título, tá bom? Não tem a ver com título, mas qualquer crente aqui que ande com o Senhor e de repente nós o encontrarmos com uma pessoa que não tem boa índole, eu já sei, ele está querendo amizade porque algum dia ele quer ganhá-lo para Cristo Jesus. Eu sei que é assim. Você também sabe, né? Então ninguém fique duvidando das pessoas com as quais eu ando. Nós não deveríamos ser assim. E Jesus, ele queria realmente curar essas pessoas da sua doença espiritual. Versículo 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Se o Senhor Jesus tivesse vindo chamar justos, ele não ia obter sucesso, porque não existe nenhum justo, nenhum sequer. É que alguns pecadores são embrulhados em papel de presente, entendeu? Mas os outros em papel de pão mesmo. Alguém aqui é da época de embrulhar com papel de pão? E o Senhor Jesus, ele está buscando pecadores para o arrependimento. Jesus nos ama muito e nós precisamos também amar os pecadores. É um conceito que talvez você precisa deixar da sua vida, de amar o pecador. O pecador precisa do Senhor. Vamos continuar, versículo 33. A maneira de Jesus trabalhar era diferente da maioria dos outros líderes.
Ele trabalhava de modo diferente. Versículo 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Sabe quando alguém quer pegar no pé do outro e não está conseguindo motivo, né? Razão? São eles. Eles tentaram. Por que o mestre de vocês come e bebe com publicanos e pecadores? Aí Jesus deu uma resposta, eu acho que calou todo mundo, né? São os doentes que precisam de médico. Então, resolvida essa questão. Aí eles, imagino que são os mesmos, né? Disseram-lhe eles. Então eles continuam com uma outra abordagem, outra discussão. Olha, os discípulos de João. Os discípulos de João e os nossos discípulos também, os discípulos dos fariseus, eles sempre fazem jejum. Eles faziam jejum uma vez por semana. Alguns, eles faziam jejum 2 vezes por semana. E alguns se orgulhavam porque faziam jejum 3 vezes por semana. Então eram pessoas que mediam a sua espiritualidade com o jejum. E esse jejum que eles faziam não era secreto. Todo mundo ficava sabendo que eles fizeram jejum. Inclusive, de acordo com o que Mateus escreve, no capítulo 6 de Mateus, dava até a impressão que eles queriam ficar bem acabadinhos, né? E mostrar para as pessoas, tô tão acabado, tô sem comer já faz tempo, porque eu amo o Senhor e eu busco a Deus. E aí as pessoas, você é uma pessoa muito espiritual. No conceito de Jesus, ele fala, quando você fizer jejum, lava o rosto, para que ninguém saiba que você fez jejum. Então, os conceitos de Jesus são conceitos diferentes. E aqui eles estão confrontando os discípulos de Jesus, né? Falando mal do mestre deles. Versículo 34, nós vamos ver que cada situação exige um tratamento distinto. E o Senhor Jesus, ele dá essa resposta também. Versículo 34, Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Jesus era tão sábio, né? Tão sábio e tão engraçado às vezes também nas respostas. Então agora, uma coisa que judeus sabiam era de festa de casamento, gente. Provavelmente a sua festa de casamento não chegou nem aos pés das festas dos judeus. E aqueles que querem fazer casamento também não vão conseguir fazer um igual os judeus faziam. A festa de casamento dos judeus era de 7 dias. 7 dias de festa. E comendo e bebendo, se divertindo, cantando, dançando. E eles faziam essas festas, né? Parece carnaval de alguns estados do Brasil, né? Vai mais tempo que os outros. E eles comiam bastante, claro. Claro, quando você vai em casamento, você já fica de olho na mesinha dos brigadeiros, né? Tem gente que não vamos embora antes de comer o bolo e os docinhos. E não sei por que eles não servem primeiro os docinhos. Aí eles servem as coisas, salgadinhos, ou até às vezes tem um almoço gostoso, né? Mas ainda cabe docinho. E a gente quer o docinho, né? Alguns querem os docinhos. E tem gente que enche a bolsa, né? Olha para um lado, olha para o outro. Enche a bolsa de docinho, bolso do paletó. Agora, você imagina alguém ir na festa de casamento e não comer?
Você imagina alguém que vai numa festa de casamento, onde vai ter comida, né? E não comer? Parece até que o noivo não vai gostar disso, porque ele fez para agradar os amigos. E Jesus está dizendo isso mesmo, porque falaram, por que ele não faz jejum? Por que ele não ensina as pessoas a fazerem jejum? E Jesus está dizendo que se o noivo está presente, ninguém faz jejum em festa de casamento. Aí ele fala no versículo 35, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Quem é o noivo? Jesus. Jesus é o noivo. Quem são os convidados? Nós, os crentes, os que seguem a Jesus. Então, se Jesus estava com eles, Jesus não pediu para eles fazerem jejum. Porque o jejum denota, o jejum ele carrega a ideia de tristeza. No Antigo Testamento, o jejum carregava essa ideia de lamento, tristeza, perda, falta. E então o Senhor Jesus está dizendo, eu estou aqui, eu estou para estabelecer o reino. É uma grande festa quando Jesus está aqui. Para que fazer jejum? Agora um dia vocês vão lamentar, porque eu não vou estar mais. Aí o Senhor Jesus fala já algumas vezes, não aqui, né? Mas ele fala algumas vezes, vou para Jerusalém, vou ser preso, vou ser açoitado, vou ser crucificado. Aí sim é o momento de jejuar. Aí é o momento de ficar a noite toda em oração. Aí é um momento de tristeza, mas por enquanto não. Então Jesus novamente responde com sabedoria, né? São os conceitos de Jesus. Nós estamos partindo aqui para o final. A velha maneira de pensar dos fariseus não se encaixa com o ensino de Jesus. Eu não sei de onde você veio, alguns eu sei, evidente, né? Mas de modo geral, eu não sei de onde você veio, qual a formação você teve, o quão religiosa ou não era a sua família, mas eu quero dizer que você tem que deixar tudo para trás. Pedro fala que uma das libertações que nós temos na salvação é nos libertar daquilo que os pais nos legaram. Tem gente que está ficando velho e morrendo e ainda está preso ao moribundo na cama, porque ele falou isso, falou aquilo. Nunca saia da nossa religião, seja uma pessoa religiosa como eu fui. E você está sendo assombrado por um fantasma. E você não pode andar e seguir a Jesus porque você está preso a esses conceitos. Você deveria se libertar dos seus pais. Você deveria se libertar dos seus antepassados. Eu nem quero falar da questão da eternidade deles. Aí é para você pensar onde eles estão hoje, tá? Depois de mortos. Mas a minha preocupação não é mais com eles, minha preocupação é com vocês. Aonde vocês estarão depois que vocês morrerem? E muitos estarão na condenação do inferno porque os pais os empurraram para lá. Com os conceitos dos pais, com as ideias, tradições e religiosidade dos pais, eles só deram um empurrãozinho para você ir para o inferno. E essa é a minha preocupação. Essa deve ser a nossa preocupação com os nossos amigos. Que eles rompam as cadeias, os grilhões da escravidão familiar. Essa mensagem não é boa não, né? Porque hoje é dia dos... Mensagem do dia dos pais não é boa assim, não. Mas é algo que você tem que pensar.
muito seriamente. Olha o que Jesus fala, versículo 36. Também lhes disse uma parábola, uma história para a gente pensar. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Bom, o que Jesus está dizendo aqui Bom, os jovens hoje nem sabem mais o que é roupa remendada, né? Mas eu já soube muito que era roupa remendada. Sempre estava remendada no joelho, no fundilho. Hoje as crianças... Eu vejo criança escorregar no barranco, me dá uma agonia assim. Isso aqui custa dinheiro, essa roupa, né? Mas os nossos pais, os nossos, tá? Os antigos, eles remendavam as roupas, as mães remendavam as roupas. Só que às vezes a roupa já ficava tão velha, que colocava lá sempre tinha retalho em casa, né? Sempre tinha retalho. Aí pegava aquele retalho bom, esse retalho é muito bom. Remenda lá, só que o tecido era tão velho que o tecido ia rasgar, ia ficar o remendo e o tecido ia rasgar, não ia aguentar. Segura esse pensamento aí, talvez você já sabe o que Jesus estava querendo dizer, né? Mas ele vai dizer algo que é a mesma coisa, só que com outra ilustração, outra parábola, versículo 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Odre é um cantil, bom, só que não é de plástico, ele é de pele de animal. Então um odre de pele de animal, costuradinho, com uma boca ali, para fechar e carregar líquido. Aqui no caso é o vinho. Então ele fala, pensa num odre velho, já foi muito usado, está surrado já. E se coloca vinho novo, fecha, vai viajar, vai andar. O que vai acontecer com o vinho? Ele vai expandir, ele vai fermentar. E se o odre é velho, o que vai acontecer? Vai rasgar, vai estourar. E aí vai perder todo o líquido precioso lá, o vinho. Vai perder. Aí Jesus, ele conclui dizendo assim, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Então, quando coloca o vinho novo em odres de couro novo, o que acontece? O vinho vai expandir, porque ele vai fermentar, mas como ele é feito de couro, o couro também é maleável. Então ele acompanha, ele vai expandindo e ele segura aquela fermentação e não vai rasgar. Então aquela pessoa vai poder usar aquele odre muito tempo e vai ser muito bom. Antes de ler o último versículo, quero explicar o que Jesus estava dizendo. Jesus é o remendo novo no tecido velho. Jesus é o vinho novo em odres velhos. Não está dando certo, não é? Porque o remendo novo naquele tecido velho está fazendo o quê? Aquela pressão e o tecido está rasgando, o tecido não está aguentando e o remendo está lá. Então o Senhor Jesus, quando ele chega numa família, por exemplo, ele é uma coisa nova naquela família, mas se aquela família tem conceitos velhos, não se desgrudou ainda dos velhos conceitos que os pais legaram, não está dando certo. O Senhor Jesus permanece, mas a família nunca aceita Jesus. A família nunca consegue andar nos caminhos de Jesus. O Senhor Jesus é o vinho novo. Quando ele chega na vida de uma pessoa,
que ainda tem os velhos conceitos, que querem andar pela própria justiça, não dá certo. Aquela pessoa está ouvindo a mensagem, mais uma vez o vinho está entrando na vida dela, que é um odre velho, mas está sempre rasgando. Termina o culto, termina a mensagem, rasga e perde todo o conteúdo. Aí vai de novo, um outro odre, mais velho, hein? Se você não for um odre novo, com a mente renovada, não vai dar certo esse seu relacionamento com Jesus. A sua mente tem que mudar, porque senão Jesus não vai ficar nesse tecido, Jesus não vai ficar nesse odre, e aí vai ser estrago total. E o Senhor Jesus termina com uma ironia, tá? Jesus gostava de ironia, é como uma piada. O último versículo é isso. Ah, mas eu falei tudo isso, mas ninguém entendeu nada, eu acho. Não sou eu falando. Estou dramatizando, como se Jesus estivesse dizendo isso no versículo 39, porque ele fala assim: ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. Porque diz, o velho é excelente. Aqui eu não vou ficar falando de vinho, tá? Eu não entendo de vinho, mas eu assisto filmes, eu converso com pessoas e me falaram que vinho envelhecido é bom. Jesus, ele está dizendo, esse é um conceito do homem e está tudo certo. Tem até uma profissão daqueles que tomam vinho, né? Enólogo, como que é? Hã? Não é querendo pegar eu não sei não. Vamos ver, João sabe, né? Enólogo. Não, o Jonas falou certo aqui. Enólogo. Eu sempre lembro aquele que escreve hino, né? Enólogo, mas é enólogo. Ele sabe diferenciar, né? Degustar vinho. E se no mundo do vinho é assim que funciona, ou seja, o vinho velho é bom, então Jesus está errado. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu estou falando dessa mensagem, mas eu sei que terminando essa mensagem, vocês vão preferir ainda o velho. Vocês não vão querer o novo. É uma ironia e ao mesmo tempo uma advertência. Vocês não têm jeito. Irmãos, só vai conseguir mesmo pegar a essência e a salvação em Jesus Cristo quem deixar os velhos conceitos. Deixa dos velhos conceitos, você vai ver como que as coisas vão andar direitinho. Você vai falar, agora estou entendendo a palavra de Deus. Agora estou entendendo o que Jesus disse. E Jesus disse, quem não aborrecer a seu pai, sua mãe, não pode seguir a Jesus. Você tem que quebrar esses laços, senão você não consegue. Que Deus os abençoe e tenha misericórdia de todos. Se alguém precisa dessa salvação ainda e não conseguiu, pense com carinho nesse assunto. Você não vai conseguir mesmo, enquanto não quebrar os seus velhos conceitos. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, porque a Tua palavra é a velha e boa história que fala-nos de Jesus Cristo, e nós queremos, ó Pai, essa história, esse conceito antigo, porque os novos não resolvem a nossa vida. Pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia daqueles que não estão conseguindo compreender isso. Que eles sejam, ó Pai, confrontados com essa mensagem, com a Tua palavra, e que eles compreendam a salvação que há em Cristo Jesus, abandonando todos os conceitos e seguindo um novo caminhar, um novo estilo de vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.